Então, pessoal, a gente vai falar aqui um pouco mais sobre, um pouco mais não, né? Vamos falar sobre a notação de Dirac, tá? A notação de Dirac é uma notação extremamente importante na mecânica quântica porque ela nos ajuda aí a facilitar a matemática, né? Porque a gente vai estar trabalhando com essa noção de espaços vetoriais. Então, a gente tem os espaços vetoriais e a gente vai manter uma analogia muito próxima com a mecânica clássica, por exemplo, que a gente usa o espaço de Euclides, certo? O espaço de Euclides, ele é um espaço vetorial em que a gente define basicamente um vetor R. Esse vetor R, ele pertence aí aos reais, né, em três dimensões, e o que eu tenho é que esse vetor R, ele determina a posição de um certo objeto, tá? E na mecânica newtoniana, esse espaço de Euclides é super importante, porque a gente sempre está atrelado aos chamados referenciais, né? E para definir alguma posição em relação ao referencial, eu preciso de um vetor. Já na mecânica quântica, um espaço extremamente importante que a gente vai usar é o chamado espaço de Hilbert. O espaço de Hilbert, ele é um espaço vetorial, né? Ele cai dentro da categoria dos chamados espaços de estado, né? Espaços de estados, certo? A gente perde um pouco essa ideia de eu ter aí direções, né? Na verdade, eu começo a trabalhar com espaços de estados, então eu tenho vetores de estados, e esses vetores de estados, na notação de Dirac, eles são definidos por um ket, certo? Então eu tenho uma notação desse tipo. Esse ket, ele pertence agora não mais aos reais, mas sim aos complexos, tá? Então eu tenho vetores que são complexos e n-dimensionais, onde essa dimensão pode ser infinita, tá? Esse psi que a gente tem aqui, na verdade, é só um rótulo, né? O que importa é essa notação, né? Dessa barrinha com esse sinal de maior aqui, para definir esse vetor de estado. E esse vetor de estado, diferentemente, opa, deixa eu mudar aqui, diferentemente do que a gente tem no espaço de Euclides, esse vetor de estado, ele traz a informação sobre o sistema descrito por esse vetor de estado, né? Então, por exemplo, eu tenho informações sobre energia, posição, momento e tal. Então, isso está muito atrelado ao conceito que a gente chama de representação, né? A gente vai escolher uma representação para esse vetor de estado. Isso é interessante porque esse tipo de uso, ele facilita a matemática, né? Porque a matemática vai estar toda baseada nas operações associadas com esses estados, tá? É tão importante que a gente tem a ideia do uso desses vetores de estados em um dos postulados da mecânica quântica, né? Vocês, não sei se sabem, mas a mecânica quântica ela é baseada em termos de postulados, e o primeiro desses postulados me diz que o estado de um sistema, né, então vou até escrever algumas coisas aqui, o estado físico que caracteriza um dado sistema, ele é caracterizado, ele é descrito por um vetor de estado. Né? Então, por exemplo, mudando o rótulo aqui, eu tenho um φ, um vetor de estado, e esse vetor de estado, ele vive em um espaço, né? Um espaço de estados, um espaço complexo, que a gente vai rotular ele aqui como V. Então, esse vetor pertence a esse espaço, assim como o vetor do espaço de Euclides pertence ao espaço R3, eu tenho aqui, então, esse espaço V, que é um espaço complexo de dimensão n, tá? E o que define um espaço vetorial
são as operações que eu posso fazer com esse espaço vetorial. Então, por exemplo, eu posso definir a soma desses objetos e eu posso definir a dentro, multiplicação dentro desse espaço vetorial, né? Isso vale para os dois. No caso, o espaço de Euclides e o espaço de Hilbert, eles têm outra coisa que é importante, né? O espaço de Euclides e o espaço de Hilbert tem outra coisa que é importante, que é um negócio chamado produto, eu sempre faço isso, que é o chamado produto escalar, certo? Então, o produto escalar, ele define como eu meço as coisas dentro desse espaço, certo? Então, depois a gente vai trabalhar um pouco mais com essa ideia aí do produto escalar, certo? E aí a gente tem algumas propriedades desse sistema, né? Então, que eu vou definir primeiro em termos do espaço de Euclides e o seu equivalente no espaço de Hilbert. Então, para adiantar, eu já coloquei aqui a primeira das propriedades, que é a adição, né? Isso aqui a gente sabe muito bem, que eu posso adicionar dois vetores, né? Ele tem as regras de adição vetorial, através da soma das componentes e tal. E o vetor resultante também é um vetor que pertence ao espaço de Euclides, aí, portanto, o espaço R3. Eu posso adicionar dois vetores de estados. Esses dois vetores de estados me levam a um vetor, também um vetor de estado, que pertence aí ao espaço de Hilbert nesse caso. A soma, né, a adição, ela é comutativa, ou seja, R1 mais R2 é igual, desculpa, isso aqui está errado, né? R1 mais R2 igual a R2 mais R1, certo? Então, só corrigindo aqui, R2 mais R1, então, ou seja, ela é comutativa, a ordem não importa, assim como acontece para os vetores de estado, né? Psi1 mais Psi2 me dá a mesma coisa do que Psi2 mais Psi1. Essa soma, além de comutativa, ela é associativa, né? Então, R1 mais a soma de R2 com R3 é exatamente igual a R1 mais R2 somados a R3. Então, eu tenho a mesma coisa aqui, em que Psi1 mais a soma de Psi2 com Psi3 é igual à soma de Psi2 com Psi3, Psi1 mais Psi2, desculpa, com Psi3. Existe um vetor nulo, certo? Desculpe. Esse vetor nulo, somado a qualquer vetor do espaço, retorna o próprio vetor. E eu tenho também aqui um vetor de estado nulo, que somado a qualquer vetor, me retorna o próprio vetor. E eu tenho o inverso, ou seja, o inverso de um vetor, quando eu somo a esse vetor, eu tenho o vetor nulo, que está aqui. E eu também tenho o inverso do vetor de estado, que se eu somar no vetor de estado, eu também consigo obter o vetor de estado nulo, tá? Aí a gente pode falar agora um pouco da multiplicação. Eu vou adiantar aqui um pouco a apresentação das expressões. Então, o que eu coloquei aqui são algumas das propriedades da multiplicação, em que eu posso multiplicação por escalares, né? Depois a gente vai falar do produto de vetores, né? Então a gente tem dois tipos de produto, que é o produto interno e o produto externo, onde o produto interno é o próprio produto escalar, mas o que define um espaço é justamente a multiplicação por um escalar. Então, se eu tiver aqui o escalar A vezes o vetor R, isso retorna um outro vetor C qualquer, e esse outro vetor pertence ao R3. O mesmo acontece com o vetor de estado. A vezes Psi me retorna um vetor φ, que também pertence a V. Tá? Essa multiplicação ela é associativa, então A vezes B vezes R é igual a AB vezes R. Então, ou seja, tanto faz fazer a multiplicação primeiro do escalar pelo vetor e depois multiplicar pelo outro escalar,
ou multiplicar os escalares e multiplicar pelo vetor. A mesma coisa acontece para os vetores de estado, né, em que A vezes o produto de B com φ é igual ao produto de A com B vezes φ, certo? Eu tenho a regra distributiva, né, então a soma, o produto da soma de A com R é A vezes R mais B vezes R, né? A distributiva que a gente está acostumado. O mesmo acontece aqui para esse vetor de estado, em que eu tenho que A mais B vezes psi vai ser A psi mais B psi, certo? Essa distribuição pode ser feita tanto na soma dos escalares quanto na soma dos vetores, uma vez que eu tenho uma operação que é linear. Então, A vezes R1 mais R2 vai ser igual a A vezes R1 mais A vezes R2. O mesmo acontece com A vezes a soma de φ com psi, de psi, né, com φ nesse caso, né, psi com φ, me dá A psi mais A φ. E aí a gente define também uma identidade, de tal forma que 1 vezes R é o próprio R. E eu também tenho essa identidade nos vetores de estado, e aí depende da representação, como eu represento, né, na verdade, essa identidade, que é 1 vezes psi, que é igual ao psi, certo? Então, com isso, a gente consegue definir esses dois espaços. A próxima ideia agora é falar sobre como eu posso descrever fenômenos físicos precisamente. Eu preciso manipular esses vetores no espaço. E para manipular esses vetores no espaço, eu preciso do produto escalar, tá? Então vamos definir aqui o produto escalar como se ele fosse uma função, né? Vamos chamar uma função SP, de Scalar Product. E como estão nas minhas anotações está assim, eu vou manter. Imagina que você tem uma função de duas entradas, R1, né? Eu vou fazer primeiro para o espaço euclidiano e depois a gente faz para o espaço real, certo? Desculpa, para o espaço de Hilbert. Então, suponha que eu tenho essa função que recebe dois argumentos e ela retorna alguma coisa. Essa função retorna um número, tá? Então, o produto escalar de dois vetores retorna exatamente um escalar, tá? Essa que é a ideia aqui, certo? Ah, mas o que é esse SP? Na verdade, é só um jeito da gente representar que depois facilita um pouco na notação. Mas isso aqui é exatamente igual àquela notação que a gente está acostumado, que é o produto ponto, né? O R1 ponto R2 é o produto escalar, né? Seria mais ou menos assim, imagina que você tem uma função seno, certo? A sua função f de um certo argumento é x igual ao seno de x. Então, toda vez que você substituir um x aqui, ele te dá um valor, né? Esse SP é mais ou menos isso, só que como se eu tivesse dois argumentos. Por exemplo, a minha função de dois parâmetros AB, ela é A mais B, certo? Então, se eu puser 1 e 2, então f de 1, 2 vai ser 1 mais 2, igual a 3, certo? Então, é isso que essa notação significa. Eu tenho uma função que é de dois vetores e que ela faz alguma coisa. E nesse caso, eu não estou falando como, mas eu estou afirmando que ela retorna aí um número, tá? E a gente já está acostumado com esse número. E esse cara, esse C, esse escalar aqui, ele pertence aos reais. Note que não é mais R3, ele é só R, né? R1 aqui, ou seja, ele é um número, ele é um escalar mesmo. Então eu vou colocar algumas das propriedades que são importantes aqui, certo? Eu vou escrever todas e aí depois eu descrevo para vocês. Então, eu tenho aqui três propriedades principais. A primeira delas é a conjugação. O que isso significa? Significa que se eu tiver o produto escalar entre R1 com R2, o resultado desse produto escalar, né, o número que isso vai dar, é exatamente o mesmo que o produto escalar de R2 com R1. Está associado com aquela ideia de comutação que a gente tinha da soma, né? Então, aqui na notação que a gente está mais habituado, então o produto escalar de R1 com R2 é exatamente igual ao produto escalar de R2 com R1. A gente tem a linearidade, que é extremamente importante, tá? Então, se eu tiver o produto escalar de R1 com um escalar vezes R2, isso é exatamente, eu posso fatorar esse
escalar do produto escalar, esse escalar do produto escalar, então fica que é A vezes o produto escalar dos vetores, né? Então, a gente está acostumado com isso, então tem que R1 escalar a R2 é A vezes escalar R1 escalar R2. O mesmo acontece se o A estivesse acompanhando aqui o primeiro vetor, né? Então, produto escalar de A vezes R1 com R2 é exatamente A vezes produto escalar de R1 com R2, que é o que está escrito aqui, tá? A outra linearidade que eu posso ter é o produto escalar de R1 com a soma R2 e R3, ela é distributiva, né? Porque a gente sabe como que funciona a linearidade também dos vetores R1, R2 e R3. Então, isso vai ser dado pelo produto escalar de R1 com R2, que é esse primeiro produto escalar, e depois com o produto escalar de R1 com R3, tá? Então, a gente conhece, né, essa expressão que está aqui. Então, R1 escalar R2 mais R3 é R1 escalar R2 mais R1 escalar R3. E por fim, a gente tem a positividade, que é o seguinte: se eu tomar o produto escalar de um vetor com ele mesmo, nesse caso de R1 com R, o resultado é sempre maior ou igual a zero. Tá? Isso é bastante óbvio quando a gente pensa e faz a associação de que o produto escalar de R1 com ele mesmo nada mais é do que um módulo ao quadrado. Então eu tenho um número que o produto escalar não necessariamente precisa ser positivo, ele precisa ser um número real. Mas quando eu levo qualquer número real ao quadrado, esse número real é sempre positivo. Ele vai ser zero se e somente se o próprio R1 for zero, né? Então, ou seja, o módulo é o tamanho. Um vetor que tem tamanho zero, ele por si só, ele é zero, tá? A gente pode transformar essas propriedades também para o espaço de vetores, né, de vetores de estado. Então, em termos dos vetores de estado, vou trocar a cor aqui para verde, eu também tenho que o produto escalar, né, mantendo a notação, de um vetor psi com um vetor φ, isso me retorna um número. Nesse caso, esse número C aqui, por ser um espaço complexo, ele me retorna um C pertencente aí aos complexos, né? Então, o C ele vai ser alguma coisa do tipo A mais B, certo? Então, ele é um número complexo e a gente pode definir as mesmas propriedades. Então, eu vou escrever aqui as propriedades. Então, as propriedades são as mesmas, né? Eu tenho a conjugação, e aqui a gente entende essa ideia de conjugação, porque se eu tenho o produto escalar de psi com φ, ele vai ser igual ao produto escalar de φ com psi, ou seja, aquela ideia de trocar a ordem, né? Só que eu ganho esse complexo conjugado. Isso porque os vetores eles pertencem aí aos números complexos, tá? Então daí que vem esse nome conjugação. Então, ou seja, mais uma vez, produto escalar de um vetor de estado psi com outro vetor de estado φ, ele não comuta, né, diretamente, ele comuta conjugadamente. Então, ou seja, ele vai ser produto escalar de φ com psi mais complexo conjugado. E essa conjugação interfere diretamente na linearidade. Lembrando que a linearidade é aquilo de eu poder extrair o número, né, o escalar ali do, do produto escalar. Então, se eu tenho aí o produto escalar de φ, de psi, com A vezes φ, se o número, né, nesse caso o A, lembrando que o A aqui, ele pertence aos complexos, tá? A gente está falando de números complexos. Se eu tiver A vezes φ, ou seja, no segundo argumento do produto escalar, eu posso retirá-lo. Então, ou seja, o produto escalar de psi com A φ é igual a A vezes o produto escalar de psi com φ. Eu também posso ter linearidade na soma, né? Então, o produto escalar de psi com a soma de φ mais um qui, né? Dois vetores de estados iguais ou diferentes, não importa, vai ser distribuído aqui, né? Então, eu vou ter o produto escalar do primeiro com o primeiro e desse primeiro com o segundo, tá vendo? Então, o produto escalar de psi com φ mais o produto escalar de psi com φ. Mas lembrando, só no segundo argumento dessa função produto escalar. Por quê? Se a linearidade tiver, se o fator tiver no primeiro argumento, como é o caso aqui,
o produto escalar precisa ser calculado com um pouco mais de cuidado, né? Então, primeiro a gente faz o seguinte: eu sei como trabalhar com a linearidade no segundo argumento, então eu vou inverter a ordem desses caras, certo? Então, para inverter, o que eu faço? Eu ganho esse sinal de complexo, né? Então, o produto escalar de alguma coisa com outra é igual ao produto escalar da outra coisa com alguma complexo conjugado, tá? Agora sim, como o A aqui ele está no segundo argumento, eu posso retirá-lo do produto escalar, mas o A também vai ser complexo conjugado, porque o A pertence aos complexos. Então eu fico aqui complexo conjugado vezes o complexo conjugado do produto escalar de φ com psi. E aí eu posso inverter isso aqui, né? Ou seja, tomar a operação inversa, então esse complexo conjugado volta, ou seja, está vendo exatamente essa expressão que está aqui em cima. Então eu tenho que A complexo conjugado vezes o produto escalar de psi com φ. Então por isso da antilinearidade, porque se ele estiver no primeiro argumento aqui, o que eu ganho é um complexo conjugado na hora de fazer essa fatoração, tá? A propriedade da positividade continua a mesma. Então eu tenho aí o produto escalar de um vetor de estado com ele mesmo vai ser sempre maior do que zero, porque aqui também o produto escalar de um vetor de estado com ele mesmo está associado com a sua norma, tá? E aí a gente sabe que norma é sempre um número maior ou igual que zero. Ele vai ser igual a zero se e somente se o próprio vetor for nulo, certo? Então, com isso, a gente tem essas propriedades. Então, a gente já consegue definir como medir as coisas, né, dentro desse espaço, que a gente vai usar o produto escalar. Então, agora a gente pode voltar ao espaço euclidiano e dar uma nova forma para o produto escalar. Vocês sabem que eu posso escrever o produto escalar em termos de matrizes, né? Então, se eu tiver, por exemplo, o vetor 1 aqui definindo as suas três coordenadas, né? Então, o vetor R1 ele tem coordenadas A, B e C, ou seja, A na direção X, B na direção Y, C na direção Z. Já o R2 tem coordenadas E, F, G. A gente sabe, né, como faz esse produto escalar. A gente sabe que, dada a ortogonalidade do espaço aí, esse produto escalar vai ser o produto, a soma dos produtos das componentes, né? Então vai ser A vezes Z, mais B vezes F, mais C vezes G. Agora suponha que a gente escreva uma matriz linha, né? Ou um vetor linha, a gente pode chamar assim, um vetor linha, sendo multiplicado por um vetor coluna, certo? Se esse vetor linha for composto pelos coeficientes do vetor R1 e o vetor coluna for composto pelos coeficientes do vetor R2, então a multiplicação matricial entre esses dois caras me retorna exatamente o produto escalar de R1, produto escalar de R1 com R2, certo? Então, no entanto, a gente não pode usar esse mesmo tipo de raciocínio para fazer a soma, né? Porque eu não consigo somar uma matriz linha com uma matriz coluna, né? Lembrando que para eu somar duas matrizes, elas têm que ter o mesmo formato. E aí, como a soma vetorial é uma propriedade que define o espaço, essa matriz coluna e a matriz linha, elas devem pertencer a espaços diferentes. Vamos dizer assim, a matriz coluna aqui pertence ao espaço linha. E a matriz linha pertence ao espaço linha. E a matriz coluna pertence ao espaço coluna. Na verdade, o que a gente tem aí é que um espaço é o dual do outro. Então, ou seja, associado a um dado espaço, por exemplo, ao espaço coluna, eu tenho o espaço dual, que é o espaço linha. Então, eu faço um mapeamento, eu consigo. Ou seja, associado a todo vetor coluna, eu tenho um mapeamento, vamos escrever aqui um map, né, de mapeamento, num vetor linha, certo? E, F, G. Então, associado a todo vetor coluna, eu tenho como encontrar o seu dual, que é o EFG. Associado a todo vetor linha, eu consigo encontrar o seu vetor correspondente, que é o vetor coluna, tá? Então eu faço um map. Agora vamos pensar que eu consiga descrever esse mapeamento linear, né, usando
uma função. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho uma função que atua sobre um vetor e isso me retorna um número. Lembrando, né, que isso aqui é um número, tá? Ele é o produto escalar, então ele pertence aí aos reais, certo? Então vamos supor que essa função seja essa aqui, ó, SP, ou seja, produto escalar do primeiro vetor R1 e pontinho. Onde esse pontinho significa que toda vez que esse cara atuar, né, então, se esse cara atua sobre um outro vetor, o resultado disso me dá, então, o número, né, o C aí, ou A1, A, J, Z, D, E, F, G, H, um H, certo? Me dá um H, tá? Onde o H aí, ele pertence aos reais, certo? Que é a ideia de produto escalar. Então pensa que isso aqui é uma função, um operador, vamos pensar assim, um operador que toda vez que ele encontra o R2, ele toma o produto escalar do cara que está aqui dentro com o R2. É como se o R2 aqui ele assumisse o lugar desse pontinho, certo? Então, a gente chama isso de um mapeamento linear. Então, esse objeto, esse operador, ele atua sobre um vetor e retorna um escalar. Então, a gente pode pensar exatamente nisso. Esse operador, ele vive nesse espaço linha, certo? Então, ou seja, no espaço dual aí. E ele atua sobre esse R2 que está lá no espaço coluna, tá? Então todos são espaços euclidianos, mas descritos, desenhados, vamos colocar nesses termos, através desses caras. Então eu tenho uma coleção de objetos que formam por si só um próprio espaço. É isso que eu estou dizendo, um espaço linha. Então, ou seja, para cada vetor no espaço coluna, eu tenho associado um operador no espaço linha, certo? Então, que vai retornar esse produto escalar. Isso é interessante porque eu posso pensar nos vetores de estado, que são aqueles caras que pertencem lá aos estados quânticos. Eu posso definir o mesmo operador de mapeamento através do produto escalar, em que eu tenho aqui o psi, certo? Pontinho. Esse produto escalar ele vai atuar sobre um outro vetor φ, aí, e isso me retorna um C, onde esse C pertence aos complexos, tá? Então, o psi aqui, ele vai assumir o lugar do pontinho, tá? Então, esse cara aqui, ele acaba sendo o dual desse cara que está aqui, do psi, né? Então, esse φ, desculpa, é o chamado ket. Esse operador que aparece aqui é o chamado bra, tá? E quem que é a representação desse cara? Né? Porque até agora eu não falei nada sobre a representação. A representação desse produto escalar lá no espaço dual é eu pegar o símbolo desse cara e inverter ele assim, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é o Bra. De tal forma que eu posso pegar esse cara, né, o SP atuado no Psi, ele vai me retornar um Psi Φ, certo? E isso aqui é o C, que então seja o produto escalar de Psi e Φ. Mas como eu tenho essa característica matricial, eu precisei pegar não mais o vetor em si. Lembra que a gente conseguiu fazer com vetores do espaço euclidiano? Eu faço R1 escalar R2 sem problema. Quando eu pego a representação matricial, não. Então, esse Bra, ele mora no mundo, né, no espaço dual, que é o espaço linha. E já o ket, ele mora no espaço coluna, de tal forma que eu consiga fazer o produto escalar desse linha com coluna. Eu consiga fazer essa operação. Então, o que significa sair
do espaço cat aqui, né, o espaço de Hilbert, e ir para o espaço Bra. É uma operação que eu faço o seguinte: o psi, ou seja, o Bra psi, ele nada mais é do que o próprio Bra cat psi, só que ele tem que ser conjugado, certo? Lembra que eu preciso tomar o complexo conjugado por conta daquela operação de conjugação. E além disso, se ele era coluna, ele precisa virar linha. E para virar linha, eu faço a transposição, ou seja, eu tomo o transposto, certo? Essa operação aqui recebe um nome especial, que é o seguinte, que é o daga, certo? Então tem uma cruzinha aqui, tá? Então a gente conhece como dagger, né? Do inglês vem, que é, na verdade é uma faquinha, né? Esse cara aqui é uma adaga mesmo. E o que que ele é? É o chamado adjunto. Essa operação de tomar o adjunto de um dado vetor de estado faz isso, ela toma o complexo conjugado de todos os elementos desse vetor de estado e transpõe esse vetor de estado. Então, se eu tivesse, por exemplo, a psi como sendo um vetor pertencente aí ao espaço V, eu posso tomar a conjugação e esse cara vai ser o A complexo conjugado, porque é um número eu não transponho, mas eu saio do cat e passo para o bra, que está aqui, certo? E esse cara aqui mora num espaço V, só que num espaço V conjugado, que é o chamado dual. Então, para cada cat eu tenho um bra, e aí forma-se essa expressão, né? O bracket, certo? Então esse bracket, toda vez que eu pego um vetor qualquer, A, aqui, certo? Lembra que isso aqui é só um rótulo, e tomo o produto escalar desse cara com o vetor B, eu não tomo com o B, mas sim com o adjunto do B. E esse aqui nada mais é, então, do que o produto escalar de B com A, certo? Então, com isso a gente define o produto escalar e a gente consegue trabalhar. Então, vou parar por aqui, a gente vai continuar depois mostrando algumas operações, né, já usando essa notação de Dirac que são extremamente importantes, tá?